Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. 237. Esse é o de número 237, quem falou foi o Pierluigi e aqui quem fala para vocês é o Tarcísio. E nós dois apresentamos esse programa que tem por finalidade tirar dúvidas da informática, do uso do dia a dia aí no seu computador, de algum aplicativo ou do próprio sistema operacional que você utiliza, enfim. E se você tiver dúvidas, você pode enviá-las para o seguinte endereço de e-mail. É o info@redeeldorado.com.br. Tomando, porém, o seguinte cuidado. Quando for colocar lá no assunto, além do assunto que você quer discutir, você coloque a seguinte senha, Plug Eldorado. Porque assim, na hora que nós virmos no assunto Plug Eldorado, sabemos que você não é spammer e você não vai ser sumariamente eliminado da lista de e-mails que nós recebemos na caixa postal aqui da Eldorado. Mais uma coisa para os muito iniciantes, que não estão nem sequer acostumados a enviar e-mail. Não coloque as perguntas e as informações no assunto. O assunto é o título, simplesmente, com essa senha que eu pedi. Todas as informações devem ser dadas no texto do e-mail. E mais uma coisa, não adianta colocar anexos, conforme você pode ver no anexo tal. Porque como nós não estamos lidando com a nossa caixa postal, é a caixa postal da Eldorado, por uma questão de prudência, nós não abrimos qualquer anexo da coisa. Que, aliás, foi o que aconteceu aqui. Só um instantinho, Pierluigi, eu queria, antes da gente começar a responder as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, mas aconteceu com alguém? Você falou que, aproveitando o gancho, você falou que alguém tentou enviar um anexo. O Alberto Pedro, ele diz o seguinte, ele teve um pau no micro dele, conseguiu recuperar, depois de eliminar todos os vírus, quase todos os arquivos, mas ele tem uns 10 gigabytes de arquivos que ele não conseguiu recuperar. E ele mandou para a gente, para saber se dava ou não dava, mandou como anexo. Não dá para a gente abrir. Não dá para a gente abrir o anexo. Então, tenta enviar essa informação de uma outra maneira, tá? Assim, a gente... tomando conhecimento do conteúdo, né, dessa informação que você quis nos passar, talvez a gente consiga ajudá-lo melhor. Mas o que eu queria dizer, Pierluigi, é em relação ao site, né, de Intermática, que é o site que, ao longo de todos esses anos, tem procurado dar um apoio aqui ao programa, não só ao programa Plug Eldorado, como aqueles boletins que vão ao ar pela Rede Eldorado, que são os infodrops. São pequenas dicas que a gente passa aí para os ouvintes de sites interessantes, úteis, às vezes apenas divertidos, para que os nossos ouvintes possam visitar. E o site Intermática, originalmente foi produzido pelo Pierluigi por mim, e assim, até por uma questão de falta de tempo, a gente tem mantido uma página, uma coleção de páginas na internet, que dá até vergonha, para falar a verdade, né? A gente vive se desculpando por elas. Eu diria que você está sendo muito otimista. Então a gente vive se desculpando por elas, prometendo que elas vão melhorar. Os infodrops, eles cresceram demais, passamos dos 800 infodrops sobre os mais diversos assuntos, e é uma crítica construtiva, é claro, de nossos ouvintes, dar uma melhorada nessa área de infodrops para facilitar a localização deles. E a gente tem prometido isso já há algum tempo e finalmente isso está para acontecer. Nos próximos dias, o site de Intermática ele vai ganhar definitivamente uma nova cara. Os infodrops eles vão estar organizados em categorias, então vai ficar muito mais fácil você localizar aquele infodrop de acordo com a sua necessidade. Continuará tendo um mecanismo de busca interna do site e uma série de outras coisas úteis e interessantes vão estar lá também disponíveis no site. Inclusive a possibilidade de você, ouvinte, participar, dando suas opiniões a respeito de um ou outro infodrop. Vai ter, digamos assim, vai ter uma estrutura meio de blog, né? Exatamente, um viés de blog. Né? Exatamente. Então, fique atento para o www.intermatica.org, que é o endereço aí do nosso site, .org, tá? Não tem BR, nada disso.
que nos próximos dias ele já vai estar com uma nova cara, vai ser inaugurado, vamos dizer assim, com essa nova cara. Agora é o seguinte, como a gente precisa de um tempo disponível para poder fazer a migração do conteúdo para o endereço atual, que é o www.intermatica.org, não estranhe se por um dia, provavelmente um dia e pouco, o site ficar fora do ar. Se você tentar acessar www.intermatica.org e verificar que ele está fora do ar, é porque você tentou acessá-lo justamente no momento, naquele período que a gente está fazendo a migração. Então espera aí dia seguinte você tenta de novo, que aí provavelmente você já vai encontrar o site com a nova cara, tá bom? Finalmente. Tarcísio, nós temos 3 dúvidas aqui do Marcos Fernandes de Carvalho. Número 1. Sempre consigo abrir arquivos PDF normalmente. Certo. Que bom. E qualquer pessoa que no computador tenha o Acrobat Reader consegue abrir arquivos PDF. Normalmente. Uhum. Inclusive, deixa eu avisar uma coisa, de duas, uma. Você receber um PDF como anexo, você pode fazer 2 coisas. Uma delas é puxá-lo para o seu computador, fazer o download, e depois abri-lo com PDF. A outra é você clicar já diretamente e pedir para abrir, porque o seu navegador provavelmente tem o PDF incorporado nele já, como plugin. Certo. E você a hora que você instala, por exemplo, o Adobe Acrobat Reader, o processo de instalação, o programa instalador do Acrobat Reader, ele já procura no seu computador a existência dos browsers. Quer dizer, você pode ter até mais de um. Sim. Hoje em dia tem gente que tem 3 browsers. Eu, nos meus computadores, tenho 3. Eu tenho o Internet Explorer, que já veio com o Windows, ele por lá ficou. Eu tenho o Mozilla Firefox. E mais recentemente eu instalei e está funcionando muito bem, viu, Pierluigi? Bem rápido, o Google Chrome, que é o navegador da Google. Ah, certo. Mas só funciona no Vista. Não sei. Com certeza funciona no XP também. No XP, no XP também funciona porque eu tenho tanto instalado no computador que tem Vista como num outro que tem o Windows XP. Ele funciona nos 2 pelo menos. E como disse o Tarcísio, ao ser instalado esse Acrobat Reader, o que ele faz? Ele já se engancha nos navegadores que estão no teu computador de maneira a se tornar um plugin deles. Ele se integra, né? Se integra. Agora, o Marcos Fernandes diz o seguinte, ele sempre consegue abrir os arquivos PDF, mas outro dia, num determinado arquivo, não tive sucesso. Liguei na empresa e disseram que poderia ser a versão do Adobe Reader, ou que deveria reinstalá-lo. Isso procede? Bom, olha, se os outros continuaram sendo instalados, ou funcionando, e só esse não, então desculpe, acho que não é o problema do seu Acrobat Reader, é um problema do arquivo. A não ser que a empresa, por exemplo, tenha adquirido recentemente, não o Acrobat Reader, mas o Acrobat, simplesmente, que é o programa gerador de PDFs da Adobe. E se ela adquiriu recentemente o Adobe para produzir os seus documentos no formato PDF, e a versão que ela tem utilizado é a última versão do Adobe, se não me engano, acho que está na versão 8, uma coisa assim, então é provável que os PDFs gerados só possam ser lidos pelo correspondente Adobe Reader 8 também. Ou seja, teria que atualizar aí. Eles têm alguma característica que precisa ter a última versão do Acrobat Reader instalada no computador, tá? Mas acho difícil de qualquer forma. O que você pode fazer realmente é a sugestão, seguir a sugestão que a empresa deu, entrar no site da Adobe, pegar a última versão do Adobe Acrobat Reader, né, que deve ser, acho que é a versão 8, se não me engano, e instale a última versão no seu computador. Agora, cuidado também, né, porque essa última versão, ela é mais pesada, ela, por exatamente ter mais recursos, ela é mais pesada do que as versões anteriores. Então, dependendo aí do poder de fogo da sua máquina, né? Depende do hardware que você tem. Dependendo do hardware, do Windows que você tem e tudo mais, pode ser que essa última versão aí fique um pouco pesada. Até você vai ver isso acontecer, ou a confirmação disso, pelo próprio tamanho do arquivo de instalação. A ser baixado, né? Ele tem uma coisa da ordem de 20, 30 megabytes. Uau! Né? Não é um arquivinho qualquer.
Agora, já que estamos no tema PDF, lembrar mais uma coisa. Existe um excelente criador de PDF gratuito, que é o PDF Redirect. Esse Redirect é excepcional. Ele tem a versão paga e a versão mas a gratuita mas a gratuita já é ótima. Já é ótima e ela tem 1000 recursos. Você consegue, por exemplo, colar um arquivo no outro, fazer um arquivo maior. Você consegue gerar um arquivo para impressão ou para tela, que é o famoso ciano, magenta, yellow e black, ou então o famoso RGB. Você consegue calibrar as cores das duas formas possíveis. E tem uma coisa assim que eu acho fantástica, Tarcísio, que é a senha, né? Você consegue criar um arquivo PDF com senha, de maneira que alguém que não tenha senha obtenha o quê? Uma sopa de letrinhas. Exatamente, ele não consegue abrir. Você consegue dessa forma deixar os seus arquivos PDF protegidos, né? Protegido, isso é uma coisa bastante... chama PDF Redirect. E ele funciona como se fosse uma impressora, quer dizer, uma impressora virtual. Na hora de mandar imprimir, você tem um dock, por exemplo, você manda imprimir, em vez de mandar para a tua impressora normal, você manda para essa impressora virtual, que é o PDF Redirect. Eu já passo o endereço para vocês aqui. Você está procurando, ele tá... Agora, eu vou voltar, enquanto o Tarcísio procura o endereço aí do PDF Redirect, eu vou ler a segunda dúvida do Marcos Fernandes de Carvalho. Ele usa o e-mail da IG operado pelo Gmail, certo, tudo bem. Agora, a grande dúvida é o seguinte: se um destinatário de um grupo, para quem estou enviando, ou seja, ele está enviando uma mensagem para um grupo de pessoas, não por uma pessoa só. Se um deles for invalidado, ou por um erro de digitação, ou porque o e-mail dele não existe mais, ou coisa desse tipo, o envio às demais pessoas fica prejudicado? Eu tenho a impressão que não, viu, Pierluigi? Olha, eu tenho recebido uma lista. Eu já criei uma lista de 7 ou 8 nomes e um deles não era válido no Gmail. Não estou falando do IG. Referentemente àquele que não era válido, obviamente você recebe uma mensagem de volta. A respeito dele. Só a respeito dele. Os outros devem receber normalmente a mensagem. Quer dizer, se você recebe de um grupo a mensagem de 2, 3 daquele grupo que não existem mais, os endereços são inválidos, o que você pode fazer, obviamente, para não receber mais esse tipo de mensagem é eliminar aqueles elementos do grupo, né? Ou pelo menos procurar atualizar os endereços de e-mail deles. Agora, com relação aos demais, os e-mails válidos, vamos dizer assim, que eu saiba, eles recebem normalmente. Achei, viu, Pierluigi? Está aqui, ó. Então, atenção, ouvintes, anote aí, PDF Redirect, você PDF encontra aí. Redirect, tá? A página da Software House, né, que o produziu, do desenvolvedor, é www.exp, de expert, né? exp-systems. Com Y. Com Y. S-I-S-T-E-M-S, Systems. Então, exp-systems.com. Tá? Se você entrar direto nesse endereço, você já vai conseguir a página, já tem lá, é só procurar o botão, é a versão verde, que é a gratuita. Tem a verde e a vermelha, né? Certo, é a versão verde. É a versão verde só para você, que tem o logo na cor verde, tá bom? Verde Palmeiras, para lembrar bem. Se bem que não me fale muito disso, mas vamos ver, vamos esperar um pouquinho. E a terceira dúvida do Marcos Fernandes de Carvalho é o seguinte: com uma certa frequência, na minha tela tem aparecido o seguinte aviso: o Internet Explorer não pôde abrir a página, operação anulada. Porém, a página é aberta normalmente. O que é isso e o que eu faço para suprimir isso? Pare de usar a Internet Explorer. É exatamente o que eu diria. Provavelmente o Internet Explorer ele está tentando abrir uma página que tem algum script ou alguma coisa que não foi entendida. Ele dá esse erro, mas apesar disso ele abre a página do mesmo jeito, né? Então, para evitar que esse erro torne a se repetir, tenta instalar o Mozilla Firefox, por exemplo, ou mesmo o Google Chrome, e tenta entrar na mesma página para verificar se o mesmo erro acontece ou não, tá bom? Tarcísio, quantos relógios de parede você tem na tua casa? Quantos relógios de parede? Eu acho que eu tenho uns 2, viu, Pierluigi?
acho que um na cozinha, como é de praxe, e deve ter mais um em algum quarto, alguma coisa assim, mas provavelmente uns 2. Por quê? É porque eu devo ter uns 20. 20? 20. Eu tenho Ô, até um louco, relógio. Você é uma relojoaria ali. Só para você ter uma ideia, eu tenho até um relógio que não funciona, mas, digamos assim... Correção, antes de você falar do relógio, eu falei que a versão, o Acrobat Reader, ele estava na sua versão 8. Não, na realidade ele já está na sua versão 9. 9, tá? Então, só para atualizar aqui a informação. Mas você estava dizendo dos relógios que você tem na sua casa. Então, e um deles, inclusive, até muito interessante, porque ele não é um relógio que funcione, não tem mecanismo, é apenas você puxa uma cordinha, ele vai mexendo os ponteiros, Sim. que é um relógio didático, para ensinar as crianças a ler as horas. Você vai dizer, bom, sim, só que tem um problema. O dia está dividido em 20 horas. Em 2 grupos de 10 horas cada um. Lá dentro tem até a referência para 12 horas, mas o grupo é de 10 horas. 10 horas. Sabe por quê? Coisa interessante, por quê? Foi criado logo depois da Revolução Francesa, quando eles estavam adotando o sistema decimal, inclusive para as horas, para dividir o dia, né? E aqui eu estou falando tudo isso porque eu estou lendo um e-mail que eu recebi. Quer dizer, a hora desse dia de 20 horas duraria, na realidade, em relação à hora atual, 1 hora e alguns minutos. Exatamente. Né? Interessante. E aqui uma assessoria de imprensa do Ricardo Viveiros mandou um e-mail para nós, por ocasião do horário de verão, né? Da 1 hora e 24 minutos. Hein? Ok. Isso? Não. 4 vezes 6, 24. Você está roubando 240 minutos do dia, não é isso? Então daria, exatamente, você daria por 10 para distribuir. 86 minutos por hora. Daria 1 hora e 24 minutos. A hora do sistema francês, vamos dizer assim, né? Então, o Viveiros manda para nós uma matéria sobre o professor Dimas de Melo Pimenta, que é o fundador daquela DIMEP, daquela empresa de relógio, e ele dá a ideia do Museu do Relógio, que eu vou visitar com certeza absoluta, que fica na Avenida Mofarege 840, na Vila Leopoldina, aqui em São Paulo. Se alguém quiser informações, o telefone de São Paulo é 3646-4000. E não mandou e-mail, não mandou o URL, não mandou o site. Mas tudo bem, mas de qualquer forma, por telefone 3646-3646-4000. Tá certo? E eu vou, com certeza, vou visitar porque eu também fiquei curioso. É uma coisa fascinante. Você lembra do Mauro Koch? Sim, ouvinte assíduo e antigo nosso aqui. E colaborador, né? Sim. Ele mandou, primeiro, eu estou lendo agora com certo atraso, parabéns pelo Dia do Professor. Certo. Agradecemos. E a outra, ele está avisando que existe uma nova versão do Flash. Daquele plugin Flash, que é encontrável, obviamente, no www.adobe.com. Né? Também é um produto da Adobe. Tarcísio, nós temos mais uma dúvida aqui do J. Mendes. J. Mendes. O que ela diz? Que é da Fibromix, perfis em fibra de vidro. Ô J. Mendes, me manda depois um e-mail com mais detalhes, porque eu estou querendo revestir minha piscina de novo com fibra de vidro. Quero ver como é que faz. Me manda de novo, porque minha piscina está vazando assim, parece uma peneira. Então diz aqui o J. Mendes o seguinte: parabéns pelo programa, infelizmente eu tomei conhecimento na madrugada do último domingo. Né? Bom, de agora em diante eu vou procurar acompanhá-los. Muito obrigado pela fidelidade e pela audiência. Eu tenho um notebook NEC que deveria já estar lá com o José Carlos Vale fazendo parte do Museu do Computador, né? Certo. Por sinal, ele deve ter ouvido, já que ele disse que infelizmente só tomou conhecimento na última madrugada do domingo, ele deve ter ouvido justamente o programa em que você, Pierluigi, não estava. Eu estava onde? Estava em Franca, na Você estava em Franca. E infelizmente você não conseguiu chegar em 2 horas vindo de carro de Franca a São Paulo. Não consegui. Né? A não ser que você tivesse um carro a jato. Então a gente acabou fazendo aqui o programa eu convidei o José Carlos Vale, né, que é o curador, presidente do Museu do Computador, que está voltando, e também o secretário-geral do Museu do Computador e o nosso grande colaborador na confecção do novo site de Intermática, que é o Jefferson Colombeiro. E é esse programa que você deve ter ouvido, porque você está fazendo menção aqui ao Museu do Computador. Mas diz o seguinte: ainda me serviria, se eu conseguisse,
uma cópia do Windows 95 ou 98 em disquetes. Porque o meu notebook nem sequer tem leitor de CD. Precisei formatar o HD e os disquetes do Windows 95 e 98 que dispõe estão corrompidos. Deve estar bem antigo. Provavelmente até o tempo, né, os corrompeu. Sou usuário do aplicativo Lotus Approach, que roda perfeitamente o equipamento como meu notebook, se eu mesmo estivesse com o Windows 95. O HD e a memória e a RAM são tão pequenos que nem merecem ser informados. Passam despercebidos. Mas já usei em outros tempos o Lotus Smart Suite e o Clarion Professional, nesse poderoso notebook Intel 486. Beleza. Bom, então nós vamos fazer uma coisa. Eu achei, na verdade, uns sites. Quem tiver, seria interessante mandar. Mas você lembra uma vez, Pierluigi, que desses sistemas operacionais antigos, deve ter até um infodrop a respeito. Eu vou dar uma fuçada lá com mais calma. Mas existem sites que disponibilizam disquetes, só que é claro que não é o disquete, mas é a imagem do disquete que está lá. Você baixa e grava num disquete e obtém um disquete tal qual o original. Disquetes do Windows 95, do Windows 98, enfim, dessas versões mais antigas de sistemas operacionais, acho que até tem lá do Windows 3.11, Nossa, né, que é o anterior do DOS. Se você quiser os disquetes do DOS, aquela meia dúzia do DOS 6.2, que foi o DOS mais utilizado antes da entrada do Windows, né? Parece que tem tudo isso lá. Mas eu não lembro exatamente qual era o endereço, mas eu achei de qualquer forma, viu, o Mendes, dando uma pesquisada no Google, eu achei 2 lugares a partir dos quais você pode baixar o Windows 95 e o Windows 98. É claro que você não vai fazer isso a partir da sua máquina, né? Porque a sua máquina, inclusive, não deve estar nem acessando a internet, visto que ela nem sequer tem o sistema operacional. Mas, se você tiver um amigo ou acesso a uma máquina que tem conexão com a internet e que tem a drive de disquete. Esse é o problema, né? Porque hoje em dia, infelizmente, as máquinas... Infelizmente não, é força da evolução das máquinas, mas elas nem sequer estão vindo mais equipadas com drivers de disquete. Então é difícil até você achar uma máquina nova que os fabricantes montem com driver de disquete. Mas se você tiver algum amigo que tenha acesso à internet na máquina dele e, além disso, a máquina dele tenha driver de disquete, vá lá na casa do seu amigo, combine com ele, munido de uns 10, 20 disquetes novos, tá? E entre em down fácil, na realidade não é download, é down fácil, é DOWN fácil, tudo junto, .blogspot.com /2007 /05 /Windows-95.html. Tá? A partir desse link, ele te remete àquele depósito de arquivos, aquele Rapid Share, e lá no Rapid Share você tem as imagens dos disquetes que você pode baixar facilmente aí, montando então o kitzinho, o conjuntinho de disquetes que permite a instalação do Windows 95 a partir desse meio magnético. O duro vai ser achar os disquetes virgens. Não, até acha, viu? Há certas lojas por aí que você, papelarias de modo geral, você ainda acha disquetes virgens. Sabe por quê? É interessante porque, mas durante pouco tempo eu acredito que acha. Porque as escolas, elas pedem no início do ano um material e faz parte ainda dos materiais de muitas escolas, um disquete. O aluno tem que levar um disquete. Hoje em dia já não é mais um disquete, é um CD-ROM. Ou um pendrive já. E agora até o pendrive. Quer dizer, em vez de disquete ou CD-ROM, as escolas já estão exigindo como material obrigatório para os alunos um pendrive. Mas de qualquer forma, viu, Mendes, a gente vai dar uma fuçada também em relação àquele site que disponibilizava mais do que isso, né? Eu acredito que no próprio Downfácil, se você retroceder para o downfácil.blogspot.com, você ache até outras versões de Windows, mas a de Windows 95 com certeza está lá, tá? Até só dar uma conferida.
E é claro, se você não tiver todo esse recurso de ter um amigo que tem um computador com acesso à internet, que tenha disquete, enfim, aí o jeito vai ser mesmo a gente apelar para os nossos ouvintes aqui, que eventualmente ainda tenham um conjunto de disquetes, talvez o próprio José Carlos Vale tenha, né? Não, ou senão, todo mundo em casa tem gavetas e mais gavetas. Você mesmo colocou lá na minha chácara Nossa, uma caixa, tem, uma lá caixa de deve papelão ter. que deve ter... Não, mas mesmo os disquetes gravados, é só reformatar todos eles que você passa a ter disquetes vivos. É verdade, é Tá verdade. certo? Você tem um caixote de disquete lá É em verdade, casa. eu tinha até esquecido disso. É. É que eu tenho que ir para o museu agora. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente tem várias dúvidas ainda para engatilhar. Vamos fazer um rápido intervalo. Acho que dá tempo de dar uma comentada rapidamente. Numa dúvida aqui do Antônio Tessitori, aliás, não é uma dúvida, é um trecho de uma consulta de um usuário a um técnico de computadores, mas a gente só quer agradecer, a gente conhece isso, viu, Antônio Tessitori? Depois a gente dá uma comentada aqui, porque na realidade é um trecho bastante longo, mas são aquelas famosas cartas, né, fazendo aqueles trocadilhos com nomes de programas, tipo Desculpar.exe, Casamento 1.0, Esposa 2.0, aquelas brincadeiras. De qualquer forma, vou dar uma procuradinha aqui, o assunto é a Esposa 1.0. Enfim, a gente dá uma comentada rapidamente depois que a gente voltar do intervalo. Vamos fazer agora um breve intervalo, a gente já volta com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Malware é a abreviação de Malicious Software, ou seja, software maligno. O intuito dele é causar danos em sua máquina ou roubar informações pessoais, entre elas senhas e números de cartão. Vírus, programas tipo Cavalo de Troia e spywares são exemplos de malwares. Com o programa Malwarebytes Anti-Malware, você descobre se o seu computador tem uma dessas pragas e, caso as encontre, pode eliminá-las. O Malwarebytes Anti-Malware ele é gratuito. No entanto, os desenvolvedores pretendem adicionar uma ferramenta paga para monitoramento em tempo real de seu computador. Essa ferramenta deverá estar disponível em breve. Para encontrar um link direto que você possa clicar e já acessar essa página, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrops o número 886. Tarcísio de Carvalho E Pierluigi Piazzi para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. O nosso ouvinte, Hamilton de Almeida Júnior, lá de Valinhos, em São Paulo, ele nos manda uma dica extremamente interessante. Você pode ter um disco virtual na internet, com a capacidade de até 1 GB e totalmente gerenciável. Você pode enviar até 100 megabytes de cada vez, você pode ter múltiplos uploads, você pode compartilhar arquivos lá, uma parte ou todos eles, ou só um pedaço. Ou seja, você tem simplesmente um HD, só que ele está na internet e não dentro do seu computador. O site é www.4 em algarismo, shared.com. Esse 4 algarismo e o shared é shared.com. Você precisa fazer um cadastro, viu? Mas é gratuito, então não tem problema nenhum. Se você quer um link direto para esse HD virtual tão fantástico, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 329. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 237, o Plug Eldorado de número 237. Lembrando sempre que se você tem dúvidas, sugestões, dicas sobre informática, você pode enviá-las para info@redeeldorado.com.br. Não esquecendo de colocar no assunto do e-mail a senha Plug Eldorado, para que você seja reconhecido como um não spammer. Pierluigi, eu estava dando uma lidinha aqui, estava falando daquele Aquela texto, brincadeira, aquela né? brincadeira que o Antônio Tessitori nos mandou, mas só para os ouvintes terem uma ideia, né? É uma brincadeira muito bem humorada, muito bem elaborada, referente à linguagem da informática, mais aplicada à vida familiar do dia a dia, né? É muito engraçado. Então, só para vocês terem uma noção, começa assim: há 1 ano e meio eu troquei o programa Noiva 1.0 pelo Esposa 1.0 e verifiquei que o programa gerou um aplicativo inesperado chamado bebê.exe, que ocupa muito espaço no HD e por aí afora, né? Então tem coisas bastante interessantes. Se você tiver a curiosidade de conhecer o texto inteiro, entre no Google, por exemplo, e digite, entre aspas, Esposa 1.0. Com certeza você vai Com achar. certeza você vai achar algum site que disponibilize esse texto completo. Lá de Jacareí, São Paulo. Jacareí é a terra dos biscoitos, né? É isso? Também, eu Também. acho. Mas sim, você está certo. Tem outras coisas lá, Só além de biscoitos, biscoito, tem claro. mais coisas. Mas... O Tenildo Nascimento, ele diz o seguinte: ele grava o nosso programa em MP3, baixado do site do Moacir, inclusive os antigos, e vai indo, Bom, ele quer, o motivo do e-mail, ele está falando sobre o site do Moacir, tá? Queria dar uma dica, talvez para o próprio Moacir, que está gravando o programa adicionando faixas como um arquivo de música. Poderia estar usando os intervalos que vocês fazem, chamando de blocos. Bom, tudo bem. O motivo desse e-mail foi o seguinte: recentemente eu baixei alguns filmes pela internet. E alguns deles, inclusive dublados, mas que vêm também com o áudio original, causando um certo incômodo na hora de ver o filme. É claro, bota incômodo nisso, escutar os dois. Escutar os dois, e o pior é que as coisas nunca batem, né? O que a turma usa como texto para fazer a dublagem é um texto. E o que eles usam como texto para fazer a legendagem, fazer a legenda, é outro texto. Então, a pessoa já está falando em português, porque o filme está dublado, só que ela fala uma frase que tem o mesmo significado, mas não é exatamente de exato Não, conteúdo. espera. O cara está ouvindo os dois áudios. Os dois áudios? É esse o problema, não é o problema Nossa. da legenda e do áudio. O Não, cara está quando ouvindo... é legenda e áudio já causa incômodo, mas imagine dois áudios. Estou imaginando, deve ser uma coisa terrível. Nossa. Agora, tem um estudo psicológico aí que mostra que as mulheres conseguem. Conseguem. Se você colocar fone de ouvido numa mulher, no fone esquerdo falar um nome, no direito falar outro, ela consegue identificar os dois. Consegue identificar os dois. Agora, se fizer isso com o homem, ele não identifica nenhum dos dois. Não, mas é mesmo. O homem não tem a capacidade de multiplexar. A mulher consegue ouvir duas conversas ao mesmo tempo. Ela consegue estar conversando no telefone e ao mesmo tempo assistir a novela. Ela consegue acompanhar o diálogo da novela e executar o diálogo no telefone. Portanto, maridos, não fiquem nervosos com suas mulheres quando elas estiverem conversando com você e ao mesmo tempo dando atenção para o seu filho. Tá? Ela consegue fazer isso, tá certo? Ela está fazendo, ela está dando atenção para os dois. Os homens é que não conseguem. Os homens têm uma outra habilidade. Com controle remoto na mão, qualquer homem de habilidade média consegue assistir na TV 3 filmes ao mesmo tempo. Desde que ele tenha um bom alternadamente, não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Não pique, né? Aquele picture-in-picture, né? O pipi. Mas ele consegue utilizar o espaço dos comerciais, aquelas cenas românticas, lentas, assim, ele muda rapidamente e acompanha o enredo de Isso, ele vai pegando flashes de 3 filmes e entende os 3, né? E mulher não, gosta de assistir inclusive a propaganda. É terrível. Bom, mas voltando aqui um instante aqui. Então ele está com esse problema, está com o som original e o som dublado ao mesmo tempo, né? Certo. Ele quer saber como é que eu tiro o som original. Será que tem algum programa, ou talvez mexendo nas configurações do Play, que eu costumo usar? O que ele usa é o Media Play da Microsoft. Ou quem sabe usando outro player, baixando alguns codec, alguma coisa desse tipo. Olha, antes que o Tarcísio responda... Eu não sei muito bem como responder isso. Em todo caso... Por um acaso, emendado no seu e-mail, viu, Tenildo?
tem um e-mail do Oswaldo Silveira, que diz o seguinte: para facilitar a vida dos usuários que trabalham com formatos de vídeo, áudio e imagem, o programa Free Studio juntou em uma única interface 20 programas diferentes de edição, conversão, download, upload, etc. O programa é bastante simples e oferece opções para gravações de DVD, CD, com extração de vídeos, etc. Uhum. Pode ser que esse Free Studio resolva o problema. Pode até ser, pode até ser. Agora, com relação ao problema do filme que ele baixou, ter os dois sons, eu não sei exatamente se isso pode ser, vamos dizer assim, revertido, tá? Porque dependendo do formato do filme, como ele foi gerado, como ele foi renderizado, se for um AVI, por exemplo, né, que é Audio and Video Interleaved, eu acredito que você, com um aplicativo adequado, consiga eliminar uma das faixas de som, tá? Mas se for um MPEG, aí provavelmente não, porque aí provavelmente já vai estar tudo misturado mesmo, você não consegue... No ato da compactação, no ato da compactação já está tudo misturado. Então depende, acredito eu, muito do formato do arquivo de vídeo que você está baixando, né? Que você inclusive não menciona aqui no seu e-mail. Mas mande esses detalhes, né? De qualquer forma, há ouvintes craques nesse negócio aí de codificar, decodificar arquivos de vídeo, de som e tudo mais, e eles podem nos ajudar, claro, desde que você informe o formato, né, da codificação do arquivo que veio com essa bagunça de sons aí, o som original mais o som dublado superposto. Tá bom? Agora, Tarcísio, para quem ficou curioso com o Free Studio do Oswaldo Silveira, esse Free Studio, que justamente parece ser bom, free deve ser gratuito, né? Uhum. Você encontra em superdownloads.wall.com.br, o famoso site Superdownloads, né? Certo. .wall.com.br/download, até aí tá simples, tá óbvio, né? /22, certo, /Free Studio, só que cuidado, esse Free Studio, o Free, né? F-R-E-E, -Studio. Com S, quer dizer, começando com S e não com E. Então é Free-Studio. Studio. Tá. Aí você encontra esse Free Studio, que é... Bom, de qualquer forma, acredito eu que se você entrar no Google e digitar pura e simplesmente Free-Studio ou Free Studio, tudo junto, né? Eu acredito que o Google vai te dar essa mesma referência aí, não só do Super Downloads, como provavelmente a do site do desenvolvedor do programa, tá? E a partir de lá, óbvio, você deve ter a chance de fazer o download. Agora, mais uma dúvida. Marcos Fernandes de Carvalho é um verdadeiro gerador de dúvidas. Nossa, ele fez praticamente a pauta do programa de hoje. Mas olha, Marcos, isso não é uma crítica, pelo contrário, é um agradecimento. Por quê? Porque você está colocando dúvidas que muitíssimos ouvintes têm também, tá certo? Essa, por exemplo, eu tenho, Tarcísio. Qual é? Diz aqui, os usuários do Office 2007... do Word, também não consegue reconhecer arquivos doc ou só o inverso? É só o inverso. Quer dizer, se você for usuário do Office 2007 e tentar com o Office 2007, então com o Word 2007 ou com o Excel 2007, abrir um documento gerado pelas versões anteriores dos seus correspondentes, você vai ter sucesso. Tá? Então você consegue abrir documentos Word ou documentos Excel tendo o Office 2007 e sendo esses documentos produzidos, tendo sido esses documentos produzidos por versões anteriores do 2007. A recíproca é que é problemática, eu diria que não, eu não diria que não seja verdadeira, ela é apenas problemática. Ou seja, se você pegar um arquivo produzido pelo Word 2007, tá? Que é um tal de DocX, uma coisa assim, não é exatamente um doc, é um DocX, ou pelo Excel 2007, que é um XLX também, uma coisa assim, é um formato estendido, e tentar abri-los nas versões anteriores, por exemplo, no Word 2003 ou no Excel 2003, se você não tiver instalado no seu computador um plugin que permita fazer essa conversão, esse plugin pode ser obtido a partir do próprio site da Microsoft, tá? Na realidade é um conversor
de arquivos 2007 para arquivos nas suas versões anteriores. Então, se você não tiver instalado esse plugin, esse conversor, você não vai conseguir abrir documentos 2007 com versões anteriores, claro, desde que esses documentos 2007 tenham sido produzidos no formato atualizado do 2007. Eu digo isso porque o Office 2007 permite também que você salve arquivos no formato compatível com as versões anteriores. Agora, se a pessoa salvou no formato do 2007, aí as versões anteriores, a não ser que tenham esse plugin que eu falei, que pode ser obtido, insisto, no site da Microsoft gratuitamente, as pessoas das versões anteriores não conseguirão abrir os documentos do 2007. Quer dizer, esse plugin será uma espécie de bola de cristal, ou seja, o futuro consegue ler o passado, mas para o passado ler o futuro é mais ou menos uma bola isso, de cristal, né? No fundo. Quando a Microsoft lançou, né, esse novo formato, que segundo eles é um formato mais padrão, um formato mais compatível com o que existe hoje na internet, mais fácil de abrir pelos vários browsers ou coisa parecida, quando ela lançou esse novo formato, pro 2007, ela se preocupou em atender, né, dar o suporte devido aos usuários das versões anteriores do Office. Por isso que ela disponibilizou no site deles o conversor, vamos dizer assim, né? Esse conversor, ele trabalha de uma forma transparente. Eu baixei, funciona perfeitamente para poder instalar lá junto com o Windows 2003, o Office 2003, melhor dizendo. Como é que funciona esse conversor? Você roda, é um aplicativo, um executável, você roda e aparentemente não aconteceu nada depois que você rodou. Fala assim, e daí? Eu rodei, parece que não aconteceu nada. É mais ou menos como fazer pam, pararam, pam, e não chegou, pam, pam. Não chega. A impressão que porque ele não instala nada visível na tela do seu computador. No entanto, se você abrir o Word ou o Excel e pegar um documento e der o salvar como, você vai perceber que nos vários formatos possíveis para salvar um documento ou uma planilha no Excel, foram acrescidos os formatos referentes ao Office 2007. Entendi. Então você, a partir desse momento, passa também a salvar, se quiser, no formato do Office 2007, usando a versão anterior 2003, ou ler, né, diretamente, ele reconhece arquivos que foram gerados no 2007, desde que você instale esse aplicativo de conversão. Agora, eu tenho uma séria desconfiança, viu, Tarcísio? Diga. Que toda essa trabalheira foi feita para que o Linux, no seu Open Office, não conseguisse ler tranquilamente como lê até hoje. Mas foi lançada agora a versão do Open Office 3, a versão 3, porque estava na 2. qualquer coisa. Agora foi lançada a versão 3. É recente, inclusive, esse lançamento. E me parece, eu não tenho certeza, porque apesar de já tê-la baixado, eu ainda não instalei a versão do Office, do BR Office, né? O BR Office em português, versão 3. Mas me parece que um dos recursos que foi adicionado na versão 3 é exatamente a possibilidade de ser compatível com os formatos do Office 2007 da Microsoft. Em biologia é sempre a corrida entre a presa e o predador, né? É mais ou menos isso, né? Tem mais uma dúvida aqui do Marcos Fernandes de Carvalho, o nosso gerador de dúvidas de hoje. Internet de escada pode desfavorecer o áudio de um rádio online? Com certeza. Com certeza sim, né? Porque essas transmissões de áudio ou vídeo, né? Pior ainda no caso de vídeo, mas já nas transmissões de áudio via streaming, para que a transmissão seja feita de uma forma suave, sem engasgos, é interessante que a largura da banda seja razoável. E se você usar uma conexão de escada, você até ouve rádio online ou qualquer outro tipo de áudio online que seja transmitido no formato de streaming. Mas muito provavelmente esse áudio vai chegar meio picotado, né? Ele fala um pouquinho, dá uma travada, depois ele recupera a partir do ponto que travou, mas ele com certeza fica picotado, você não tem uma transmissão contínua desse áudio, tá? Tarcísio, eu queria agora aqui externar
os meus agradecimentos, assim, de coração, Efusivos efusivos, para o Walter, que trabalha com informática desde os 16 anos de idade, mas é uma paixão que vem da infância. Walter, você é um predestinado. Você deve continuar trabalhando com informática, porque você tem uma pessoa extremamente agradecida pelos seus conhecimentos, que sou eu. Diz o Walter, estava ouvindo o programa de vocês, número 234, mês passado, quando vi o Pierluigi praguejar contra o número da besta, o 48033, que é o maldito... Que é aquele maldito número, devia ser substituído, o 666 pelo 48033, certo. Ou seja, eu estava discutindo, até em termos genéricos, conceituais, que assim como existe spam na caixa postal da internet, existe spam no celular. Você começa a receber mensagens não solicitadas. Sei lá, como os caras conseguiram meu número de celular. E esse 48033, até que é engraçado, porque é aquele quiz premiado, mas é informações assim, sabe, de cultura absolutamente inútil. Só que o grande problema é o seguinte, eu recebo muitas mensagens no meu celular por causa das minhas palestras. No meio da palestra, Estou dirigindo, estou no meio de uma palestra, e 2, 3, 4 vezes ao dia chega o maldito quiz premiado. E eu falei, como é que eu faço para me livrar disso? Aí o Walter falou, vamos ver como é que faz. E fez uma tentativa. Quando recebeu o tal 48033, que era o que ele estava recebendo também, ele respondeu. Certo. Mas ele respondeu escrevendo simplesmente sair. Sair. Tá. E aí, logo em seguida, 30 segundos depois, ele recebeu uma mensagem dizendo: assinatura cancelada com sucesso. Para assinar novamente, envie um comando para 49094. Pronto, beleza. E nunca mais recebeu. Agora, enquanto isso, paralelamente, ele ligou para Claro. E a Claro disse, não, é só responder e colocar de cancelar, né? C-A-N-C. Tá. E também funcionou. Beleza. Eu vou dizer, você vai dizer, mas se ele já tinha funcionado, como é que funcionou? Porque hoje, vindo aqui para o estúdio, você recebeu uma dessas malditas mensagens. A mensagem da besta, eu encostei o carro, respondi e escrevi, falei, deixa eu ver a outra opção, né? Para falar para os ouvintes. Câncer, escrevi C-A-N-C. Certo. E paf, desliguei. E mandei a mensagem. 30 segundos depois chegou a mensagem. Yes! Assinatura cancelada com sucesso. Assinatura cancelada com sucesso. Então atenção para quem receber spam, principalmente esses da Claro. Não sei se as outras operadoras deve usar, talvez uma senha diferente, mas há uma esperança, ou seja, existe uma luz no fim do túnel. Né? Agora, tem um ouvinte aqui que nos manda uma lista de 3 páginas de comandos. Acho que não vai ver para... Nossa, eu estou vendo aqui. Está vendo aqui? Acho que na realidade não são exatamente comandos, é um relatório de um software chamado Hijack This. Mas aí... Esse Hijack This é um software de diagnóstico. Quando você tem algum vírus, algum malware de modo geral, instalado no seu computador, e você quer ter uma ideia da extensão do dano desse malware, ou seja, onde ele se impregnou, nos registros do Windows, em que diretórios ele está impregnado, quais são os lugares que estão, quais são os aplicativos que estão rodando em memória e tudo mais. Pois é, existe um software gratuito, né, que você pode obter facilmente na internet, chamado Hijack This. Esse Hijack This, na hora que você roda, ele gera um relatório enorme, tá? E só tem um problema. Enorme nisso. É um relatório enorme e muitíssimo detalhado a respeito da situação de saúde do seu computador, né, do seu sistema operacional, melhor dizendo. E agora o problema é o seguinte, a não ser para um expert em Hijack This, né, quer dizer, um cara que entenda todos esses códigos gerados pelo Hijack This, normalmente esses relatórios são muito úteis para essas pessoas que entendem o significado dele. Elas, entendendo esse significado, conseguem descobrir se tem vírus e quais são as ações a serem tomadas no seu computador para livrá-lo definitivamente daqueles vírus ou daqueles malwares. Mas para um leigo,
realmente esse relatório não serve para nada. Tanto é que eu já vi muitas vezes programas de segurança na internet, programas assim, não aplicativos, mas pessoas que dão um suporte referente à segurança no computador, e esse suporte dado através da internet, que eles falam, olha, roda aí no seu computador o hijack e envia para a gente um anexo do relatório. E aí essas pessoas analisam esse relatório e devolvem as instruções, o diagnóstico, enfim, as instruções, a receita, né, enfim, para poder eliminar eventuais vírus ou malwares que existam no seu computador, tá? Agora, o engraçado é que o Fernando, que é esse, que é o Tossunian, o micro dele voltou a funcionar, então ele mandou mais um e-mail dizendo, olha, agora voltou a funcionar, estou mandando pelo e-mail normal. E ele passou de novo o hijack. Ele comparou os dois logs, o ruim e o bom. E viu que alguns processos iniciados pelo micro estão em ordem diferente nos dois logs. Isso tem algo a ver com a história? Olha, só Deus sabe, ou um daqueles consultores que o Tarcísio está falando agora. Eu mesmo cheguei a uma certa época aí estudar um pouco, tem tutoriais completíssimos na internet sobre o hijack, né? Tem um site totalmente especializado em segurança na internet, né, que dá esse suporte para o pessoal, e lá você acha esses tutoriais do hijack. Eu cheguei a baixar, estudar um pouco, mas sinceramente, por falta de tempo, eu não consegui ir a fundo. Agora, quando a pessoa tem tempo... E é uma coisa que assim, viu, Pierluigi, eu acredito que é só para pessoas que se dediquem exclusivamente a isso. Você sabe, por falar em dedicar exclusivamente a isso, o que eu descobri? Que profissão eu descobri outro dia? É um cara que fica... pesquisando em internet, em site, para descobrir onde estão os carros roubados que a polícia conseguiu recuperar. Aí ele vai investigar, aí ele telefona para a pessoa e diz o seguinte, eu sei onde está seu carro. Faz um depósito de tanto na minha conta, e valor pequeno. Eu te conto onde ele está. Ele fala, está no depósito total da polícia de não sei aonde, de que cidade, papapá. Ou seja, a profissão de caçador de carros recuperados. É o cara que tem tempo e faz isso. Tarcísio, por falar nisso, a Sueli tem duas dúvidas. Diga, quais são as dúvidas da Sueli? Bom, uma delas é... Eu tenho uma aqui do Raimundo que eu queria rapidamente responder depois. Me lembra, fala. A dúvida da Sueli eu já vou começar pela segunda. É normal ter que atualizar diariamente o AVG antivírus? Porque quando eu comprei esse micro, fiquei alguns meses sem precisar ficar atualizando essa update diariamente. Quando eu removi e instalei outro AVG, essa situação de atualização continua. Veja bem, se não está com atualização automática, é você que tem que atualizar. Exato. E se for possível, olha, Sueli, por incrível que pareça, diariamente, porque a quantidade de vírus novos que aparece todo dia é uma coisa assim fantástica. É prudente que você faça uma atualização por dia e faça. Não se esqueça de fazer. Por isso que é importante, para que a gente não se esqueça nunca, de ter esses aplicativos tipo antivírus com atualização automática. Automática, né? Você acaba não esquecendo. Agora, a outra dúvida da Sueli, que é engraçada. Pois bem, estou com um problema no meu teclado, mais precisamente com as teclas P, tanto maiúscula quanto minúscula, e o acento. Toda vez que vou digitar algum texto e digito P, tais teclas, né? O Outlook Express abre. E se estiver conectado à internet, a conexão cai. E tenho que conectar novamente, e o erro continua. Mesmo sem estar conectado ao Outlook Express, abre toda vez que eu digito essas letras. Quando digito acento, abre o iniciar. Estranho. Olha, você está com pau no teclado. É pau no teclado. Provavelmente é o seguinte... a tecla Ctrl ou a tecla Alt deve estar travada de alguma forma. Deve haver algum atalho. Existe, com certeza, algum atalho para esses aplicativos mais usados. Existe um teclado específico da Microsoft que tem uma teclinha específica para cada uma dessas coisas. Né? Você aperta lá, uma dessas teclinhas, ele abre o Outlook Express. Aperta a outra, ele equivale ao botão iniciar. Então são atalhos de teclado. O que muito provavelmente está acontecendo no teclado dela é algum mau contato, algum curto, com a letra P e com as letras de acentuação que está gerando o mesmo código dessas teclas de atalho.
tá? A solução mais simples, acredito eu, seja trocar o teclado. Se for um desktop. Se for um desktop. Se for um notebook. Se for um notebook, bom, aí eu não sei, ela disse o que é. Não né? disse. Se for um desktop, troque o teclado. Se for um notebook, tem que mandar para uma assistência para tentar descobrir onde é que está esse curto. Né? É porque realmente é um curto desse tipo, né? A dúvida que eu tinha aqui, pelo Do Raimundo. do Raimundo, ele disse que é o seguinte, ele está dizendo que é em relação a celular, navegação na internet via celular. Ele disse que usa a internet no celular e percebeu que há duas formas de cobrar pelo tráfego de dados. Usando o próprio browser do celular. Nossa, caro, hein? Ele está dizendo que custa em média R$ 9,00 um megabyte trafegado. Aí, no caso, talvez seja o caso de fazer uma conta ilimitada, né? Pagar já um X por mês e ter um acesso ilimitado. Agora, já usando o browser instalados como Opera, Mini, Yahoo, Go, não passa de R$ 6,00. Por quê? Porque o do celular é mais caro. Exatamente. O do celular... É óbvio que eu falei, mas é isso mesmo. O browser do celular, ele gera mais tráfego de dados. Propositalmente até. Justamente para consumir mais da tua conta. Tá certo? Então é interessante que você não use o browser do celular e use mesmo esses browsers que são mais econômicos, né? Sob o ponto de vista de gerar tráfego de dados. Bom, encerramos com essa, Pierluigi. Tem várias outras dúvidas ainda, mas elas ficam para o próximo programa, pro próximo. Esse foi o número 237, programa 237. O próximo é 238. Isso, e é para lá que a gente vai deixar essas dúvidas que sobraram, tá certo? Tá ok. Agradecemos a todos a audiência. Esperamos que vocês se pluguem no próximo Plug Eldorado. Até logo a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.